minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar dicas terapêuticas, dica terapêutica dessa quarta-feira falando de astrologia. Eu vou falar sobre Saturno retrógrado, isso aí, minha gente. Então, falando de astrologia, mas antes de mais nada, você que está assistindo esse vídeo, dá a sua contribuição, é free, completamente free. Se você não está inscrito no canal, faz essa gentileza, faz esse obséquio, se inscreve no canal, isso dá uma moral danada pra gente. Se você curtiu o vídeo, dá o seu like também, compartilha ele, tá? E também, antes da gente falar de astrologia, antes da gente falar de Saturno retrógrado, eu sou o Everton Cardoso Júnior, para você que não me conhece, sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas, como a nossa milenar e maravilhosa astrologia. Canal esse, como eu falei, dá um pulinho lá, tem muito vídeo interessante. Antigamente eu fazia 3 publicações, um Conselhos do Tarô semanal, as dicas terapêuticas e o horóscopo semanal astral da semana. Nessas dicas terapêuticas tem muito conteúdo muito bom sobre terapias holísticas, muita coisa muito legal. Dá um confere, tá? Então vamos nós falando de astrologia, falando de Saturno retrógrado. A gente está entrando aí num momento do ano onde muitos planetas entram em movimento retrógrado. A gente teve agora, em 1º de maio, né, no mês passado, 1º de maio, Plutão entrando em movimento retrógrado, estava lá no 0 grau de Aquário, né? E vai ficar retrógrado até 11 de outubro. Então, de 1º de maio a 11 de outubro, Plutão retrógrado vai chegar no 27º grau de Capricórnio. Aí ele entra em movimento direto. Em janeiro, ingressa em Aquário novamente. Depois vai retrogradar de novo para Capricórnio brevemente ali em 2024, mas já realmente a partir de janeiro já se inicia esse ciclo aí, que é um ciclo muito, muito importante para a humanidade, esse ciclo de Plutão em Aquário. Já falei, já gravei vídeo falando sobre isso aqui, né? Plutão, senhor da morte, das transformações, Aquário que rege a civilização humana. Então a civilização humana, né, o ser humano, ele vai passar por um grande Daodesse. É o momento da gente se repensar enquanto civilização. Não vai dar para a gente continuar, né, o nosso processo civilizatório nas mesmas bases que a gente tem desenvolvido essa civilização desde a antiguidade. Na verdade, claro que tiveram momentos assim que foram cruciais. As grandes navegações elas começaram esse processo que vai, né, chegar na globalização, né, Revolução Francesa, Revolução Industrial, Contracultura, Revolução Cibernética, tudo isso veio acontecendo aí também para favorecer esse momento de transição e fazer com que a gente escolha, né, um outro processo civilizatório, mude as bases, os paradigmas do nosso processo. Ele não poderá mais ser pautado na exploração desenfreada, estúpida, ignorante da natureza, de um Ricardo Salles, de um Bozo. Não pode mais esse tipo de coisa, nem a exploração do homem pelo homem. Esse vai ser o grande salto que a gente vai ser desafiado a dar nesse período de Plutão. Aí 1º de maio, né, Plutão fica retrógrado, vai ficar até outubro, 11 de outubro, tá? Aí tem uma sequência de retrogradações. No 17 de junho, Saturno fica retrógrado, vai ficar até 4 de novembro. Depois, 30 de junho, Netuno fica retrógrado e vai até 6 de dezembro. Nesse período aí também a gente tem ali, ó, Vênus retrógrado de 23 de julho até 4 de setembro. Né? A gente tem Mercúrio retrógrado de 23 de agosto até 15 de setembro. Urano fica retrógrado em 29 de agosto até 27 de janeiro. Júpiter fica retrógrado dia 4 de setembro até 31 de dezembro. E a gente ainda tem aí uma retrogradação de Mercúrio novamente, né, no 14 de dezembro até 2 de janeiro. Então temos aí, né, Plutão já está retrógrado, hoje Saturno está entrando retrógrado, vou falar dessa retrogradação agora. Netuno também agora em junho fica retrógrado, aí julho Vênus entra retrógrado, agosto Mercúrio e Urano fica retrógrado, setembro
Júpiter fica retrógrado também. Ou seja, a gente tem uma janelinha aí, até ali, esse comecinho de setembro, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 planetas retrógrados. Quase que Vênus também, quase que a gente chega a ter 7 planetas retrógrados ali nesse comecinho de setembro, porque a Vênus vai sair do movimento retrógrado dia 4 e Júpiter está entrando dia 4 de setembro. Então a gente teria, né, num período aí 7 planetinhas retrógrados. No ano passado a gente teve uma janela de 44 dias com 5 retrógrados e 22 dias desses 44 eram 6 retrógrados. Então agora a gente vai ter uma janela menor com 6 retrógrados, parece que eles espaçaram um pouquinho ali os ciclos de retrogradação, né? Ainda assim, a gente vai ter, já começou com Plutão retrógrado, o primeiro que desarmou aí foi esse Plutão, né? A gente vai ter, né? Estamos começando essa jornada pela retrogradação dos planetas mais lentos, e também esse ano a gente vai ter a retrogradação de Mercúrio e a retrogradação da Vênus, né? E o que o retrógrado representa? Tem várias representações, né? A representação mais genérica que a gente pode aplicar sempre sem erro é que o planeta retrógrado ele funciona mais ou menos como um planeta que está ali na casa 12. Claro, o planeta ele traz princípios simbólicos, né? A gente fica meio inconsciente em relação àquelas potencialidades de um planeta da 12, a gente fica meio inconsciente também em relação àquela temática de um retrógrado. O ser humano já é inconsciente por natureza, muito mais inconsciente do que consciente e repleto de ambiguidades. Quanto mais inconsciente é o sujeito, mais escravo das suas ambiguidades o sujeito é. Então é isso aí. O mais genérico, né, da compreensão, da atuação no retrógrado, a gente fica inconsciente, mais inconsciente, né, individualmente e coletivamente em relação àquela ação planetária. Claro que tem leituras kármicas, leituras psicológicas diferentes também para a retrogradação, mas esse é um princípio que eu gosto muito porque ele é genérico, ele é aplicável em qualquer situação, você pode se guiar por aí. Pensando nisso, né, a gente está vivendo a retrogradação desse Plutão. Eu já falei sobre a retrogradação desse Plutão, então hoje eu vou falar da retrogradação de Saturno e depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a retrogradação de Netuno, que também vai estar ficando retrógrado aí em Peixes, finalzinho de Peixes, né? Netuno, 165 anos de revolução, 165 anos para ele dar uma volta no zodíaco completo, fica mais ou menos 13 anos em cada signo, então é muito relevante essa passagem de Netuno por Peixes, que é o signo que ele rege, está lá no finalzinho, tá para completar essa passagem para 2024, 2025, ele vai estar transitando para Áries, iniciando um novo ciclo astrológico desse Netuno, muito conectado com esse Plutão em Aquário. Plutão em Aquário falando que a gente tem que rever as bases civilizatórias da sociedade humana. E Netuno, esse Netunão aí, né, finalizando o seu processo por Peixes, iniciando um processo em Áries, vai abrir uma nova jornada, um novo processo de transcendência vai estar se apresentando para a gente aí, uma nova proposta de transcendente vai estar sendo criada, tudo a ver com as demandas também dessa nova era, tá? E esse Saturno dia 17 agora, está ficando retrógrado. Nesse ciclo passado ele sai de Aquário e ingressa em Peixes. E aí ele não vai, nessa retrogradação agora, que começa dia 17 de junho, ele não vai voltar para Aquário. O máximo que ele vai chegar, ele está no 7º grau pisciano, e ele vai retrogradar 7 graus, vai chegar ao 0 grau de Peixes. Então a gente já está com esse Saturno em Peixes. Eu também fiz um vídeo falando sobre Saturno em Peixes, né? Falo como isso afeta os signos, isso é mais positivo e realizador para os signos de água em primeiro lugar, né? Ajuda ali, cai nas casas de vida dos signos de água. Então o pisciano ele está sendo convidado. Saturno, o trânsito de Saturno é ruim nada. O trânsito de Saturno ajuda a gente a ser mais realizador, mais pragmático, convida a gente a olhar, a tirar o óculos cor-de-rosa da vida e olhar para a realidade e atender às demandas da realidade. Então Saturno está ajudando os piscianos, os cancerianos e os escorpianos a serem mais realizadores.
Escorpião, Saturno na sua casa de potência, né? É o momento de você entender definitivamente que você cria as estratégias para a realização do seu desejo. O Canceriano, Saturno chegando na sua casa de oportunidades, de expansão de energia, então é hora de você se conectar com os seus grandes projetos. E o Pisciano está, né, sendo convidado, né, a ser máximo, atingir o máximo da sua potência realizadora. Os signos de terra também são, né, positivamente ativados por essa passagem de Saturno em Peixes. Taurino, a casa dos projetos futuros, então hora de olhar, de tecer estratégias para realizar esses projetos. O Virginiano, casa dos relacionamentos, entender, né, o momento de maturidade nas relações, entender aquilo que você quer dos seus relacionamentos, se comprometer, né? E os Capricornianos, a sua casa de comunicabilidade, um momento que você está ali com uma habilidade comunicativa muito grande, né, para vender o seu peixe, para cuidar da sua lojinha que você curte. Né? Os signos de água e ar, né, também são ativados, né, de uma forma um pouquinho desafiadora, mas na astrologia tudo é dual. A criatividade se torna desafio e o desafio se torna potência, né? Então tudo é dual. Os signos de fogo, né, Áries, Leão e Sagitário, né, os arianos estão sendo obrigados a olhar para a sua saúde mental, a rever seu conceito da vida, conceito de energia e espiritualidade. Os leoninos, né, peixes da casa de transformação de leão. Os leoninos estão passando por profundos processos de transformações espirituais. Também um momento de cuidado de saúde mental, né, e esse é um momento realizador em relação a essa proposta. E os sagitarianos, peixes é a casa ali da ancestralidade, né, da subjetividade, também é um momento de estar cuidando da saúde mental, mas isso tudo traz a base, aquilo que precisa, Saturno fala, o que precisa ser trabalhado para a gente virar potente, para a gente crescer, para a gente estar forte, né? E os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, também são ativados de forma desafiadora, mas o desafio de Saturno sempre é para, né, estabilizar, né, engrandecer, estruturar. Né? Então, os geminianos, Saturno ali na casa da carreira, então é o momento de você estar muito pragmático em relação à sua carreira, é o momento de você se fortalecer, é o momento de você se cuidar, né? Em termos de saúde mental e espiritualidade, até para você conseguir ancorar efetivamente suas potências realizadoras em relação à carreira. Libra, né, também fala de trabalho. Saturno está pedindo para você organizar a sua vida profissional, entender o que é solicitado de você em termos de trabalho, em termos de grana, em termos de carreira e atender essas demandas. É um momento também de racionalização sobre a sua alimentação e saúde. E por fim, Aquário, Saturno está ativando a sua casa de grana, de valores ético-morais e valores financeiros. Então é um momento de revisão da gestão perfeita da sua grana. Isso é o que vai mais abrir caminhos para a sua prosperidade. É um momento de revisão e ter relação também aos seus caminhos financeiros, no sentido de buscar novas direções e se consolidando naquelas que você já sabe que o caminho é bom também, né? Estruturando melhor, né, a sua parte profissional, né? Para signos de ar está pegando muito nesse tema. E também cuidado com deslizes ético-morais, é um momento que você está sendo, né, muito avaliado em relação à sua questão ética, tá? E esse Saturnão aqui, ele no dia 17 de junho, quando ele entra em movimento retrógrado, ele está no 7º grau de peixes. Então ele está ativando, né, na retrogradação, ele está ativando esse 7º grau, que, né, a gente que trabalha com os símbolos sabeus, né, esse 7º grau ele tem essa imagem. Né? Eu já gravei um vídeo aqui, procura nas dicas, falando sobre os símbolos sabeus, sobre essa história, o que é isso, é antigo na astrologia americana, Mark Edmund Jones, Danny Rudder, uma galera muito fera. Então cada grau do zodíaco tem uma imagem, é um símbolo sabeu. Essa imagem, ela traz uma referência, ela tem uma ideia básica aqui. Aí a imagem desse 7º grau pisciano é uma garota tocando uma corneta. Então, ó, olha essa imagem aí. Uma garota tocando uma corneta. Qual é a representação? Que ideia que isso transmite? Em primeiro lugar, né, os trombetas estão tocando. Isso é a representação de um chamado. A gente está sendo convocado, a gente está sendo chamado a olhar para quê?
para um momento de crise evolutiva. É isso aí, Plutão está mudando o paradigma, a gente está entrando na era de Aquário, isso é o que rege, é o movimento mais importante de todos, né? E agora a garotinha está tocando a corneta, né? A trombetinha tá tocando aí, isso significa que a gente está sendo chamado a olhar para esse processo que a gente vai viver, a olhar para essa crise. Não dá para a gente mais cair mais nesse papinho neoliberal que é muito fake news. Fico vendo os caras botando aí uns vídeos tipo fique rico com dívidas, o papa disso, aquele que escreveu Pai Pobre, Pai Rico, né? Só eu assisti horas de vídeo desse cara. É um mentiroso, é um fake news do caramba. É uma mentira esse papo de fique rico com dívidas. Ele só investe em terra, em ouro e prata, o mais seguro. O cara só investe nisso. Então a gente não pode mais ficar escutando esse neoliberalismo maluco, né? As bases da nossa sociedade serão a sustentabilidade, compliance, a ética e uma outra relação do homem com o homem, uma outra relação do capital com o trabalho, uma outra relação disso tudo, entendeu? Não dá mais. Então a gente vai viver uma crise evolutiva, né? Isso sempre é desafiador, as trombetinhas estão tocando, né? Então a gente tem que ter atenção. Isso aqui a gente está inconsciente sobre isso, né? Mas a corneta está tocando. Esse período aí, até ele ficar direto, vai ser o período para isso estar cada vez mais se revelando. Então, a gente tende a lidar com questões ecológicas muito sérias. Questões ecológicas muito sérias a gente já está lidando, entendeu? A gente tende a entrar num processo de responsabilização em relação a isso. Não dá para ficar dizendo, ah, não, o planeta sempre passa por essas crises. Não, a gente está corroborando, a gente está contribuindo e muito para um processo de degradação ecológica do planeta. Isso tem que ser rompido agora. E as outras relações também. Isso é a imagem dessa crise evolutiva que a gente vai estar lidando aí. Agora, olha que interessante. Quando ele ficar direto, ele vai ativar também, vai ficar direto, porque quando ele ficar retrógrado, ele fica um tempão, estava no 7º grau, chegou no 7º grau, estava direto, aí ficou retrógrado, vai continuar no 7º grau, fica um tempão nesse 7º grau. Então ativa poderosamente essa imagem. A mesma coisa vai acontecer quando ele chegar num grau lá que ele vai entrar em movimento direto, que é o 0 grau de peixe, né? Ele está retrogradando, aí chega no 0 grau de peixes, fica ali, aí entra em movimento direto, aí começa a andar para frente, ele é relativamente lento, né? Demanda mais ou menos 2 anos e meio em cada signo, 29 anos para fazer a sua revolução. Então ele é um planetinha que tem uma relativa lentidão dentro da astrologia, ele fica um tempão nesse 0 grau de peixe, não volta mais para 4, a gente já sabe, né? Então ele também ativa poderosamente esse 0 grau pisciano. Também tem um símbolo saber. Olha que símbolo interessante, ó. Um mercado abarrotado, lotado de produtores, intermediários, um grande mercadão, né? A Ceasa, né? Onde produtores intermediários exibem uma imensa variedade de produtos. E isso traz a representação do comércio como uma forma da gente entender como anda a saúde da coletividade. Independentemente dos processos que a gente, né, venha viver, né, por questões ecológicas, por questões humanas também, né, que a gente melhore aí as relações do capital-trabalho, melhore as condições do trabalho, os direitos trabalhistas, por mais que a gente precise olhar para isso, né? Essa outra imagem aqui, ela fala pra gente que, gente, olha só, a gente atingiu um nível de complexidade já, a gente já tem solução para todos os nossos problemas. E está na hora da gente implementar essas soluções e não vai ter menos riqueza não para todo mundo, para todo mundo. A riqueza ela não pode ser ali para poucas famílias mundiais trilhardárias, né? Que tenha trilionários, quadrilionários, quinquilionários, não me interessa, né?
O mais importante é que tenha um nível de distribuição dessa riqueza global de forma que ninguém passe fome, de forma que ninguém deixe de ter uma casa, de forma que ninguém deixe de ter condições de estudo, de forma que ninguém deixe de ter condições de saúde, as coisas básicas. A gente já chegou no estágio onde para qualquer lugar do planeta a gente tem condição de dar saneamento básico, de dar saúde, educação, alimentação básica e moradia para todo mundo. Tendo essa base, que a prosperidade nos leve a limites. Um cara muito criativo, muito proativo, pô, que é bilhardário, trilionário por conta da sua criatividade, da sua potência, tudo ótimo, entendeu? Mas agora é a hora da gente estar vivendo isso. Essa imagem ela fala isso, que a gente já tem condição de dar essa prosperidade para a humanidade como um todo. E temos efetivamente. Então, é isso. A gente está vivendo a transição para a era de Aquário, né? Plutão é o último planeta aí a entrar no ciclo aquariano. Nos anos 90, todos os lentos entraram. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, esses 4 aí, planetinhas, passaram por Aquário, né, na década de 90, e agora, 2024, Plutão vai estar entrando em Aquário, vai ficar até 2043, então a gente está entrando num momento assim muito aquariano, por assim dizer, entendeu? E esse momento aquariano é um momento de revisão da construção do nosso processo civilizatório. Esse ano é um momento crucial, é um momento que a gente, né, precisa, né, se responsabilizar, se ver como corresponsável aí, ou responsável, o principal responsável, assumir a nossa responsabilidade em relação àquilo que a gente está contribuindo, né, para a extinção em massa aqui no planeta, inclusive a nossa própria, colocando em risco a nossa própria vida. Não podemos mais ficar nas mãos de governantes imbecis, estúpidos, que não levem em consideração a vida, que não levem em consideração a sustentabilidade e a ética, né? E a ideia que a gente pode ter ali como referência, cara, que a gente já tem resposta para tudo, que a gente já tem uma condição de prosperidade ótima de uma forma global. E a gente tem que caminhar para essa direção, para a construção de uma nova sociedade com novas bases civilizatórias, né, levando em consideração que a sustentabilidade, né, a ética, a relação humana do homem pelo homem, o homem com o homem, né, do ser humano ali, a relação mais humana do capital e do trabalho. Esse é o papo dessa quarta-feira, dessa dica terapêutica, Saturno retrógrado, falando de astrologia com você. Semaninha que vem tem nova dica. Muito obrigado, um beijo.